A paz do Senhor Jesus, meus queridos, estou aqui super animada para o nosso segundo encontro da mentoria Reativados, Curados para Servir. Deixa aqui no comentário para mim se você assistiu o primeiro encontro, a primeira aula, seja lá como você queira chamar, e se esse encontro ele trouxe uma transformação positiva para a sua vida, eu vou gostar de saber. Gostaria muito que você compartilhasse aqui comigo nos comentários o que você achou, o que você tem visto, né, que precisa ser transformado, lapidado, o quanto de transformação esse encontro trouxe para a sua vida. Então deixa aqui nos comentários, já compartilhe esse vídeo, compartilhe essa playlist, melhor dizendo, com outros obreiros, meus queridos, para que esses obreiros também venham ser tratados, fortalecidos, ajudados. Seja canal de bênção também na vida do seu irmão. A Bíblia nos diz que um cordão de 3 dobras, ele se quebra com menos facilidade do que de uma dobra só, né? E o nosso papel aqui é exatamente esse, é nos unirmos, porque unidos nós somos muito mais fortes. Unidos, a gente se torna mais difícil de ser tragado pelas adversidades da vida, de ser julgado no chão pelo adversário das nossas almas. Então, o nosso papel aqui é exatamente esse, é um fortalecer o outro. Então, já compartilha aqui essa playlist e me deixe saber quais as transformações que o primeiro encontro causou na sua vida. Hoje, no segundo encontro, nós vamos trazer o tema Feridos na Casa do Pão. Quem está aí na caminhada já há algum tempo sabe que, infelizmente, é muito possível que a gente venha ser ferido na casa do pão, né? E o que é essa casa do pão, Letícia? É a própria igreja, a própria congregação onde nós estamos inseridos. Infelizmente, isso é muito possível. E hoje nós vamos falar sobre isso. Por quê, meus queridos? Feridas não tratadas, elas podem gerar ministros adoecidos. E como eu sempre venho dizendo, o ministro adoecido, ele faz a obra carregando um peso muito grande. E o pior de tudo, o ministro adoecido, ele tem a capacidade de adoecer também outras pessoas, né? Adoecer aqueles a quem estão sendo ministrados, que estão sendo tratados ali. O que acontece? Muitas vezes nós aprendemos que sentir dor na igreja é um sinal de fraqueza espiritual, né? Mas será que é mesmo? Você concorda que sentir dor quando nós estamos no ambiente ministerial, quando nós estamos inseridos à obra, sentir dor, você acha mesmo que é sinal de uma fraqueza espiritual? Porque o ser humano, ele nasceu para sentir. O ser humano, ele sente, não tem como a gente fugir. A gente pode até esconder o que a gente sente, mas fato é que deixar de sentir, a gente não vai deixar. Nós sempre vamos sentir. Então, eu já posso dizer aqui logo de início que sentir não é fraqueza espiritual. A verdade é que enquanto estamos aqui nesse mundo, nós vamos sentir e sentir as mais variadas, as mais diversas emoções. Sentir dor, sentir raiva, sentir medo, sentir frustração, sentir decepção, nós vamos sentir. Mas o pior de tudo, o que mais dói é quando, na verdade, essa ferida, ela vem de dentro, vem de alguém que caminha ali com a gente, né? Então a igreja, ela é um lugar de cura, mas também, infelizmente, se não tomarmos cuidado, ela pode se tornar lugar de feridas profundas. Então precisamos ter cuidado com isso para começar a nossa conversa. Infelizmente, a igreja, ela pode sim se transformar em um lugar de feridas, quando as pessoas que estão ali inseridas no contexto da igreja, no contexto ministerial, elas também estão precisando de cura. Então, esse ambiente, ele pode se tornar
um lugar de feridas. E nós, como ministros da palavra de Deus, nós temos que ter muito cuidado, porque para começar, o servir não é sobre o que a gente está sentindo. O servir é sobre a transformação que Deus já fez em nós. E através dessa transformação, vamos ser usados como instrumento, como canal de bênção para curar outras pessoas, para sarar outras vidas, para ganhar outras almas que estão aflitas, que estão feridas, que estão adoecidas, ganhar essas almas para Cristo. E ganhar essas almas para Cristo é tratar, é tratamento e não ferida, é cuidado e não julgamento, né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque ganhar almas para Cristo é sarar almas. E para sarar, nós precisamos ser sarados. Só vai conseguir cuidar bem de alguém aquele que está bem cuidado também. E outra coisa muito importante, negar que muitas vezes nós fomos feridos. Se estamos feridos dentro do ambiente da igreja, aí na casa do pão, dentro do ambiente ministerial, se nós estamos feridos e nos silenciamos, é claro que quando eu digo silenciar, não temos como sair por aí contando tudo para todo mundo, não, né? A gente sabe que não vai funcionar, mas é preciso verbalizar de alguma forma. E silenciar isso não é fé. Silenciar isso, meus amados, é silêncio emocional, é negligência emocional, é esconder o que sente. E pode ter certeza que isso não vai te ajudar em nada. Então, se você se sente ferido, se você foi ferido de alguma forma aí na casa do pão, tenha com quem, tenha uma forma de colocar para fora, de falar, de contar das suas dores, porque realmente dói muito mais quando a ferida ela vem de quem nós confiamos. Então precisamos ter cuidado com isso. Vamos lá. Existem vários tipos, né, de feridas ministeriais e são formas comuns de sermos feridos. Uma delas é a traição ministerial. Quem nunca passou por uma traição ministerial? Aquele alguém que você confiou, que você acreditou e de repente se transformou em algo que você não esperava, né? Você foi traído, você foi deixado por esse alguém, essa pessoa se revelou aquilo que você não esperava. Então a traição, ela é um tipo comum de ferida ministerial. Eu tô com a minha voz um pouco ruim, por isso que às vezes eu dou uma pausa aqui, tá bom? Eu peço perdão por isso. Eu não edito muito os vídeos, até mesmo porque os meus equipamentos não são lá tão bons para isso. Então eu peço perdão e peço que tenham paciência comigo e vai dar tudo certo, tá bom, meu querido? O abandono, né, que eu já falei aqui, quantos não se sentiram ou não se sentem abandonados no meio do caminho? E quantos realmente são abandonados no meio do caminho, né? Então a injustiça, as comparações são tipos de feridas ministeriais, são tipos bem comuns, inclusive. A falta de reconhecimento, aí entra naquela aula de ontem, né? Naquela aula, na primeira aula aí, onde eu falei sobre a falta de reconhecimento, porque dói, só que nós temos que entender que o chamado, ele não se sustenta pelo reconhecimento humano. O chamado, ele se sustenta quando a gente sabe que independente do reconhecimento humano, a gente sabe que o nosso galardão está lá em cima, preparadinho, nos esperando. Então, o silenciamento da dor também é um tipo comum de ferida emocional. Como assim esse silenciamento? Muitas vezes você vai contar para alguém da sua ferida e esse alguém te silencia de alguma forma. Ah, isso é falta de fé. Ah, isso é falta de oração. Ah, isso é falta de buscar a Deus. E não, não é. Quem busca a Deus também tem sentimentos, também vai sentir dor, também vai sentir medo. E um exemplo bem claro aqui, bem prático, é o próprio Elias. Elias, grande homem de Deus,
Elias, grande profeta, usadíssimo pelo Senhor, mas chega um tempo que Elias ele sente medo de Jezabel, né? E Elias ele então se esconde. Por quê? Porque Elias sentiu medo. Então sentir medo, sentir frustração, enfim, sentir é normal. E nós precisamos, até mesmo quanto ministros, meus amados, nós precisamos aprender a não silenciar a dor de alguém. Nós precisamos aprender a acolher esse alguém na dor, porque muitas vezes, por silenciar, nós perdemos uma alma. Por silenciar uma alma ferida, machucada, por não sabermos como cuidar, como orientar essa alma ferida, nós usamos palavras que silenciam esse alguém, e isso ainda causa uma ferida ainda maior. Então nós precisamos ter cuidado com isso. O problema é continuar servindo como se nada tivesse acontecido. É porque você vai estar servindo, mas a ferida vai estar ali dentro. E uma ferida não tratada, ela vai inflamando, ela vai crescendo, ela vai sangrando. E quando você vê, você corre o risco de explodir. Ou se sentir pesado demais ao ponto de não conseguir prosseguir na caminhada. Então, o problema não é ser ferido, né? O problema não é ser ferido. O problema é continuar servindo como se nada tivesse acontecido. Então, se você foi ferido, a primeira coisa é buscar tratamento. E quando eu digo buscar tratamento, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o verbalizar aquilo que você sente. Muitas vezes, por termos as nossas dores silenciadas, nós não temos coragem nem de chegar a Deus e falar para Ele: olha, eu estou ferido com isso, com aquilo outro, porque parece que a gente está incomodando Deus com algo que a gente não tem direito. Pois eu vou te dizer o contrário aqui nesse momento. Eu vou te dizer como serva do Senhor e eu vou te dizer também como terapeuta. Vou te dizer como serva do Senhor aquilo que eu aplico, aquilo que eu pratico na minha vida cotidiana. Tá ferido? Fale para Deus. Dê nome aos seus sentimentos. Isso eu falo como serva do Senhor. E também eu falo como terapeuta. Porque como serva do Senhor eu sei que Deus ele me responde. Como serva do Senhor eu sei que Deus ele te responde. Que Deus ele te cura nas suas dores quando você verbaliza. A palavra de Deus fala que aquele que confessa alcança misericórdia, e eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra, tanto que eu verbalizo para Deus aquilo que me incomoda. E como terapeuta, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente verbaliza, impede que continue crescendo como ferida dentro de mim e dentro de você. Eu não sei se você já passou por essa experiência, porque, acredite, já conversei com homens e mulheres de Deus que estavam feridos, mas não tinham coragem de chegar até Deus, porque no pensamento desse alguém, eu estou incomodando Deus com um problema pequeno. Ei, a sua dor não é um problema pequeno. Sabia que a sua dor, ela está na sua alma, e Deus, ele se importa com almas. Deus, ele se importa com a sua alma. Então, a sua dor para Deus, ela não é um problema pequeno. A sua dor para Deus, ela é importante. A sua dor para Deus, quando levada até Ele, Ele vai acolher e Ele vai transformar em você aquilo que precisa ser transformado. Então, dê nome às suas dores, leve para Deus. Aquilo que a gente verbaliza não vai continuar te adoecendo. As ciências, a psicanálise, ela nos ensina que as emoções engolidas, muitas vezes, elas vão transformar em doenças. Se elas não são faladas, muitas vezes elas vão sair de alguma forma, ou melhor, da pior forma possível, transformando em doença no seu corpo. Isso explica por que uma sociedade tão adoecida fisicamente, porque aquilo que é engolido, aquilo emocional que é engolido, ele vai sair em forma de doença no nosso corpo. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então o problema não é ser ferido, perdão. O problema é continuar servindo como se nada tivesse acontecido. Porque a doença ignorada, meu amado, ela vira amargura. 1 Pedro, ele vai falar, 1 Pedro 5, não me lembro o versículo, 5 ou 6,
o versículo 5 ou 6, eu não me lembro bem, mas está por aí, é 1 Pedro 5, vai nos dizer para nós tomarmos cuidado, para que as nossas dores não virem amargura, né? Para que as nossas amarguras não venham. Enfim, algo parecido, eu não tenho como abrir aqui agora, me veio esse versículo à mente aqui, mas depois procure, 1 Pedro 5, vai estar dizendo para a gente ter cuidado, porque senão pode virar amargura as nossas dores, e nós não podemos permitir isso. Então a ferida ignorada, ela vira amargura, e a amargura vira endurecimento do nosso coração. Então vê como que um abismo vai puxando o outro. Você foi ferido, não tratou, a ferida virou amargura, a amargura vai virar endurecimento, e aí a gente acaba perdendo a sensibilidade da presença. Então é preciso ter cuidado com isso. O endurecimento, ele rouba a sensibilidade espiritual. E aí nós paramos de ouvir a voz de Deus, nós paramos de receber de Deus direcionamento ou de ouvir, porque Deus ele nunca deixa de nos direcionar. Nós paramos de muitas vezes ter contato e crescimento, né? Contato com pessoas e crescimento espiritual, porque nós endurecemos o nosso coração. Então é necessário tratar as nossas feridas. Quem sabe você esteja aí com o seu coração endurecido, querendo se afastar de pessoas, talvez você não consiga mais ter sensibilidade. E acredite, isso aqui não é um julgamento, meu amado, não entenda como um julgamento, entenda como um tratamento da parte de Deus, um cuidado de Deus para com sua vida. A ferida ignorada, ela vira amargura, e a amargura vira endurecimento, e o endurecimento rouba de nós a sensibilidade da presença de Deus. E ao roubar de nós essa sensibilidade, a nossa vida ministerial, ela passa a ser afetada aí de diversas formas, né? Eu posso citar, inclusive, pessoas que não desistiram do ministério, mas decidiram dissentir porque doía demais. Então é isso que acontece. A gente deixa de ser sensível ao sentir, porque o sentir, muitas vezes, a gente passa a entender como uma dor. Por exemplo, aquele que endurece o coração porque o Senhor entregou algo nas suas mãos e por algum motivo você foi silenciado com aquilo. Por exemplo, Deus te dá um projeto. É um exemplo que eu vou dar aqui agora, um exemplo simples, mas Deus ele te entrega um projeto e você é vetado naquele projeto. Você se entristece, aquilo virá amargura, você endurece o seu coração, então você passa a não ter mais sensibilidade, vontade de buscar de Deus novos projetos. E isso atrapalha, acaba afetando aí o seu ministério. Então tem muitos obreiros que não desistiram do ministério, eles desistiram de sentir, porque entenderam que sentir a sensibilidade, que receber de Deus doía muito. Né? Ter aquela sensibilidade onde Deus ele fala algo para você e você de certa forma é impedido de fazer, dói muito. Então nós precisamos entender isso, né? Não é que obreiros desistiram do ministério, mas desistiram de sentir, porque associou esse sentir ao doer. Mas isso é devido a uma amargura na alma, por uma ferida que não foi tratada. Então eu espero que até aqui já tenha se compreendido melhor, você já tenha, de repente, quem sabe até compreendido aquele obreiro que você não conseguia entender por que se comportava de alguma forma. De repente é uma ferida na alma. E essa ferida precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser olhada, né? Então não ignore a sua dor e também não ignore a dor do outro. Agora chegou o momento daquelas perguntas, né, reflexivas, aquelas perguntas onde você vai olhar para dentro de você, sem culpa, sem vetar aquilo que você sente, é onde você vai ter o seu momento com Deus agora. É você e Deus. Vai se analisar
e vai se responder a algumas perguntas. O conselho que eu te dou, pause esse vídeo aqui agora, pegue um papel, pegue uma caneta. Se possível, separe até o seu caderninho, porque vamos ter aí, se eu não me engano, mais 2 encontros, e todos eles vão ter perguntas. E é interessante que você anote tudo e depois de algum tempo, né, depois de alguns meses, depois de algum tempo, você retorne a essas perguntas. Então, pause aqui, pegue o papel, pegue a caneta, ok? Prontinho? Pegou o papel e a caneta? Agora vamos lá, as perguntas que irão te levar a refletir sobre as suas feridas. A primeira pergunta é: onde eu fui ferido? Meu amado, minha amada, esse é o momento de você ser extremamente sincero com você mesmo, lembrando que só você vai ter acesso a essas perguntas e respostas. Então anote: onde eu fui ferido? Se responda, dê uma pausa, reflita, olhe para dentro de você. Refletiu? Anote. Anotou? Agora vamos lá para a segunda pergunta. Quem me feriu? Você percebe que aqui você está tendo a oportunidade de olhar para dentro de você, conversar com você e expor, né, aquilo que tem te incomodado. Expor aquilo que talvez você não tenha contado para ninguém e está aí dentro de você te machucando, está aí dentro de você sangrando. Você tem agora a oportunidade de colocar isso para fora. E isso vai te trazer alívio. Quem me feriu? Se faça essa pergunta. Anotou? Vamos para a próxima pergunta, então. O que essa ferida ativou em mim? Entenda, estamos falando de feridas e feridas podem ativar em nós várias coisas. Pode ativar a raiva, a decepção, o medo. Então, o que foi? Qual sentimento, qual reação, qual atitude essa ferida ativou em você? Se responda com muita sinceridade. Respondeu? Vamos lá agora. O que mudou em mim depois disso? O que mudou em mim depois disso? Olhe para dentro. Se responda. Anote. Encontre essa resposta dentro de você. Anote tudo isso. O anotar é uma forma de você colocar para fora. Anotou? Respondeu? Deixa eu dizer para você, Deus ele não cura aquilo que é escondido. Ele cura o que é apresentado. Deus ele não vai trabalhar em nós ou em causas que não são apresentadas a ele. A gente ouve muito e eu realmente acredito. Deus ele não é invasivo. Deus ele não sai entrando e trabalhando naquilo que você não permitiu, que eu não permiti. Deus ele vai trabalhar exatamente naquilo que nós entregamos a ele, falamos: Senhor, está aqui. Trabalhe, faça por mim. Então Deus ele não vai curar em você aquilo que é escondido. Para que ele venha curar, é preciso que você traga a luz, que você leve a ele. Tudo aquilo que é trago das trevas para a luz, né? O Senhor trabalha. Aquele que confessa alcança misericórdia, e eu gosto muito de usar isso em minhas palestras, em minhas falas, porque realmente é uma verdade bíblica, né? Então, declare, anote, fale, né, aquilo que te incomoda. Olha só o que diz o livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 6. Eu vou ler aqui. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Aqui a gente vê que aquele que está em amargura, ele age pela sua emoção.
né? Assim como nós somos muito emocionais, não somente quando estamos amargurados, mas agimos pela emoção. E o povo só falava em apedrejá-lo porque estava em amargura, né? Diz a palavra de Deus. Cada um por causa de seus filhos. Aqui está falando de quando Ziclag mesmo, é saqueada, né, pelos amalequitas. Então o povo ali, depois da cidade ser saqueada, estava em amargura e quiseram então apedrejar Davi. Então cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, teu Deus. Então, quando nós nos esforçamos, né, buscamos no Senhor, o Senhor ele nos fortalece. Então, Davi, ele se amargurou? Com certeza. Davi chorou? Com certeza. Se angustiou? Sim. Pensou em desistir? Talvez, né? A palavra não vai me dizer, mas quem sabe nesse momento de dificuldade, porque quando estamos em um momento de dificuldade, nós queremos desistir, né? Então, com certeza, pode ser sim que Davi ele pensou em desistir. Mas a palavra também fala, esse texto que eu li, fala que Davi se esforçou no Senhor, ou seja, buscou no Senhor. Então, fortalecer-se em Deus não é negar a nossa dor. Fortalecer em Deus é nos permitir sentir sim a nossa dor, mas pegar aquilo que estamos sentindo e apresentar a Deus, né? Levar para Deus aquilo que está em nós, que está nos maltratando, que está nos ferindo. Então, chorar não te torna fraco. Sentir não te torna fraco ou não te torna menos ungido, menos servo, menos homem, menos mulher de Deus. Falar da dor não te torna rebelde. E aqui está um ponto muito importante, porque muitas vezes nós somos ensinados que se nós falarmos daquilo que nos dói, principalmente se alguém que está mais acima espiritualmente dizendo, está eclesiasticamente em um patamar mais alto, parece que é rebeldia. E isso acaba nos vetando de falar da nossa dor. Isso acaba nos silenciando. E eu quero deixar algo aqui para você refletir. Falar da sua dor não é você ser rebelde, não te torna rebelde. Temos que ter cuidado, porque o julgamento, sim. Porém, quando você fala da sua dor, você não está sendo rebelde. Quando você julga o outro, você se levanta contra o outro, aí sim é rebeldia. Quando você se levanta contra aquele que o Senhor levantou, é rebeldia. Porém, falar da sua dor não te torna rebelde. Muito pelo contrário. Te torna alguém leve. Te torna alguém curado. Porque quando nós levamos para Deus, o Senhor é quem nos cura. O Senhor é quem trata. O Senhor é quem trabalha. E agora, eu vou trazer aqui mais perguntas para que você venha refletir. Para nós refletirmos aqui, nesse momento. Se possível, papel e caneta na mão, anote novamente. A primeira pergunta que eu quero te fazer: qual foi, ou melhor, que você vai se fazer, né? Qual foi a maior dor que eu vivi no ministério? Eu creio que aqui tem pessoas que já vêm de uma caminhada ministerial. Seja ela longa, seja ela no início agora, mas tem pessoas que já vêm aí em uma caminhada ou está se preparando, né, para uma caminhada, para uma jornada ministerial. Então pare, anote e se responda: qual foi a maior dor que eu vivi no ministério? Anotou? Respondeu? Agora vamos para a próxima pergunta. Quem foi que esteve envolvido? Quem foram as pessoas que estiveram envolvidas no momento que você foi frustrado, no momento que você passou por esse momento de dor? Quem esteve envolvido?
E aqui você pode dizer aquilo que vier no seu coração. Se é quem esteve envolvido por te ferir ou quem esteve envolvido por te ajudar a se curar, né? Então responda aquilo que vier ao seu coração. O que sentir? É a próxima pergunta. O que sentir? Sentir raiva, tristeza, medo, frustração? O que sentir? Se responda com clareza. Se responda sem se anular. Se responda como realmente você se sentiu. Próxima pergunta. O que eu calei para continuar servindo? O que você não teve escolha e precisou se calar para continuar servindo? E se você quiser, se responda até mesmo quais são os impactos que isso gera na sua vida até hoje. Então seja claro com você, seja honesto com você mesmo e se responda com clareza, porque isso vai trazer cura para sua alma, isso vai trazer liberdade para sua alma. Entenda, quando você expõe isso, você não está acusando ninguém, você está libertando o seu coração. Você está libertando a sua alma dessa ferida. Eu tenho certeza, meu amado, que a partir do momento que você passar por essa aula, eu tenho certeza que você sairá daqui uma pessoa diferente. Você sairá daqui uma pessoa mais leve, uma pessoa com a alma mais livre. Então, se responda a essas perguntas. E eu quero orar com você daqui a pouco. E antes eu quero que você entenda o perigo, né, de servir ferido. É o que eu venho falando aqui no decorrer desse encontro. Quem serve quem serve ferido, ele começa também a ferir outras pessoas. Quem não trata a dor começa a descontar no outro. Você vê que quando você, por exemplo, está muito estressado, principalmente nós que somos mulheres, se nós estamos com um problema, se nós estamos estressados, se nós estamos cansados, a gente, de forma direta ou indireta, a gente acaba, de certa forma, descontando em alguém. E muitas vezes o nosso próprio lar, né? O que faz com que a gente tenha que ter um cuidado tremendo para que isso não aconteça, né? Porque isso é muito sério, isso é muito grave. Então, aquele que é ferido, ele começa a ferir. Quem não trata a dor, começa a descontar. E quem não é curado, endurece. A sua ferida, lembra? A sua ferida, ela causa amargura. Quando ela não é tratada, a amargura causa endurecimento. E o endurecimento, o que acontece? Você se lembra? Deixa aqui no comentário para mim. O que o endurecimento causa? Deixa aqui para mim. O endurecimento, ele causa a perda da sensibilidade espiritual. E aí o nosso ministério, nossa vida ministerial, ela passa a ser afetada. Então, isso aqui não é sobre culpar o obreiro, né? Porque ninguém tem culpa de sentir, ninguém tem culpa por ser ferido, mas é sobre responsabilidade emocional. Precisamos saber administrar, precisamos aprender a não agir por impulso. Isso é muito importante, principalmente na obra de Deus. Precisamos aprender a não agir por impulso. Porque os nossos impulsos, eles falam de feridas. Os nossos impulsos falam sobre o nosso estado emocional. Então, nós precisamos ter cuidado. E eu citei aqui errado.
1 Pedro, quando eu falei lá atrás, fala sobre lançar a nossa ansiedade, né, ao Senhor. Já no livro de Hebreus 12:15 é que vai nos dizer, aquele versículo que eu citei estava errado, 12:15 vai nos dizer que nenhuma raiz de amargura brote em nós. Então as nossas feridas, elas são raízes de amargura e não devemos deixar essas feridas, essas raízes brotar em nós. Foi ferido? Trate. Foi ferido? Fale. Foi ferido? Verbalize. Foi ferido? Busque cura. Não permita que essa ferida vire uma raiz de amargura e brote, né? Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Deus não te chamou para sangrar no altar. Ele te chamou para ser curado, para servir. Então, o Senhor, ele não te chamou para sangrar no altar. Ele te chamou para servir já sendo curado. Foi o que eu falei na aula anterior. Ministério é sobre aquilo que o Senhor já transformou, aquilo que o Senhor já fez em nós. Ministério é transbordar aquilo que Deus tratou em mim e em você. Então, que você venha transbordar, né, aquilo que o Senhor já fez na sua vida, aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida através desses encontros. E eu quero deixar uma frase aqui para você, até escrever ela em todo tamanho, se você quiser escrever, para que você venha sempre se lembrar dela. Feridas ignoradas se transformam em prisões emocionais, e vou completar, em prisões também espirituais. Porque as nossas emoções, o nosso espírito e a nossa carne andam junto. Emoções fala de almas, de sentimento. Casinha dos sentimentos, casinha das emoções é a nossa alma. E a nossa alma, quando ela vai mal, o nosso espírito também, o nosso espiritual, ele passa a ser afetado. Quando os dois vão mal, o nosso corpo passa a ser afetado, né? Espírito, alma e corpo. Eu tenho quase certeza que é nessa ordem que a palavra de Deus nos fala: espírito, alma e corpo. Por quê? Eu não acredito que é por acaso. Nós precisamos priorizar o nosso espiritual. A nossa vida com Deus, ela é prioridade. Porque se o nosso espiritual está bem, a nossa alma também, ela vai bem. E automaticamente deixamos de sentir tantas aflições no nosso corpo, que são aí as doenças psicossomáticas que existem. Então precisamos ter esse cuidado. Prioridade, o nosso espiritual, que nós alimentamos como? Oração, palavra, jejum, vida com Deus. A nossa alma, nós alimentamos ela, nós cuidamos dela, também cuidando do nosso espiritual e buscando discernimento do nosso emocional. A palavra de Deus nos ensina a deixar a nossa mente ser transformada e não viver segundo aí os padrões do mundo. Então precisamos ser renovados de mente, né? Precisamos cuidar em todas as áreas. Então precisamos ter essa visão para que tudo vá bem, né? Então feridas ignoradas se transformam em prisões emocionais e também prisões espirituais, porque emoção e espírito caminham juntos. Se um vai mal, o outro vai mal. Mas se eu fortaleço o meu espírito, a minha alma também será fortalecida. Eu espero que a partir desse encontro você consiga quebrar o silêncio emocional daquilo que tem te ferido. Que você tenha o início de liberação do perdão, sem pressão, mas porque você entendeu que é necessário, você entendeu que te deixa mais leve o liberar o perdão. Que você tenha o coração mais acessível à cura, porque o que Deus quer é curar a minha e a sua alma. E que você tenha uma profunda conexão com Deus. E agora eu quero orar com você.
Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu entro agora na tua presença, Senhor, em oração, juntamente com meu irmão, com a minha irmã que está ali do outro lado. Senhor, aqui tem almas preciosas para o Senhor. Aqui tem almas que são instrumentos, pessoas que são instrumentos, meu Deus, na tua obra, instrumentos de cura, mas que de repente, Pai, nesse momento estão também feridas, enfraquecidas por uma ferida, Pai, que a caminhada causou. Pai, neste momento eu quero pedir ao Senhor, vai de encontro, meu Pai, com essa alma, vai de encontro com esse coração que está ferido e o Senhor sabe onde é, Pai, que esse coração foi ferido. O Senhor sabe em qual momento, qual foi a situação que esse coração se envolveu e isso causou uma ferida e essa ferida, Senhor, virou uma raiz de amargura e essa raiz começou a brotar. Mas neste momento eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, vai de encontro com essa vida, vai de encontro com esse coração, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha arrancar de dentro essa raiz de amargura, Pai, para que essa vida venha ser sarada, para que essa vida venha ser transformada, Senhor, para que através dela muitas outras vidas venham ser verdadeiramente curadas, saradas, transformadas através, Senhor, desta pessoa. Pai amado, em nome de Jesus, se porventura tem alguém aqui neste momento que se sente cansado na caminhada, eu peço ao Senhor que o Senhor venha ser ânimo, que o Senhor venha ser força, porque o Senhor é, Pai, o ânimo e a força que nós necessitamos. Se porventura, meu Pai, alguém aqui neste momento está sem expectativa de que a vida ministerial, Senhor, possa continuar fluindo, está sem expectativa, Pai, de continuar gerando. O Senhor é aquele que dá estratégia, o Senhor é aquele que trabalha, o Senhor é aquele que tira todo o cansaço, e eu quero pedir em nome de Jesus, visite também esse coração. Senhor, tire todo o cansaço, tire todo o desânimo, tire, Senhor, toda a tristeza, toda a amargura, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, tome, Pai, essa pessoa pelas mãos, Senhor. Coloque-a de pé mais uma vez, porque tem vidas, Pai, que o Senhor confiou nas mãos dessa pessoa. Pai amado, em nome de Jesus, fortaleça cada um de nós, Pai. Continue conosco nessa caminhada, Senhor, nos dando estratégia, nos dando conhecimento, Pai, nos dando sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus, para que vidas, Pai, venham ser alcançadas, para que vidas venham ser transformadas e libertas através de nós. É o que eu peço e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Meu amado, eu quero deixar algo aqui para você. Quando você tiver um tempo, o seu tempo com Deus, pegue tudo isso que você aprendeu hoje, tudo isso que você entendeu sobre você hoje. Pegue tudo isso e apresente a Deus. Traga à luz. Lembre-se, aquilo que você apresenta, Deus trabalha. Aquilo que você entrega, Deus vai transformar. Então entregue para o Senhor tudo que você percebeu hoje em você que precisa ser curado, que precisa ser sarado, que precisa ser transformado, que precisa ser tirado para que você venha ter leveza. Entregue tudo isso para Deus na sua oração. E depois você volte aqui nesse vídeo e me conte qual a transformação que causou em você, que causou na sua vida, que causou no seu ministério. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro, se Deus quiser. E Ele quer.